Bom, então depois de não acelerarmos no não GP da Bélgica, eu recebo aqui nos estúdios da Panflix Marcos Camargo, do site R7 e do Auto Show. Marcão, seja super bem-vindo aqui aos nossos estúdios, meu amigo. Ô Alex, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui de volta. Você já esteve com a gente, mas não aqui nos estúdios. O que você achou dos estúdios? Exatamente, os estúdios aqui, a estrutura é muito legal, né? Estrutura de TV, gostei bastante, toda a equipe de parabéns. Bem diferente da estrutura que a gente viu na FIA, nessa última corrida. O que você achou dessa corrida, Marcão? Pois é, Alex. Dessa não corrida, né? Uma corrida de 4 voltas só, uma chuva forte, né? Os pilotos disseram que não tinha visualização e não tinha mesmo. Qual que seria o ideal? Cancelar, né? Não cancelaram e a gente viu tudo aquilo que aconteceu aí ao longo da corrida, a não corrida, a corrida que não teve. E com validação de pontos, com pódio, bem ridículo. Mas o que nós vamos falar aqui hoje são números positivos do mercado que começa a recuperar e com uma recuperação muito mais forte do que aqueles carros lá da Fórmula 1. Marcão, como que está o mercado hoje? A gente passou aí por uma crise muito forte ano passado, você já esteve comentando isso com a gente, o mercado começou a se recuperar e o que a gente pode esperar hoje desse mercado automotivo? Exato, o mercado, Alex, ele está ali entre 175 e 180 mil unidades por mês e a gente está vendo um domínio, né, da Fiat, por exemplo, no segmento dos carros de entrada. A gente está vendo que está faltando muita peça, muito componente, então Gol, Sandero, Voyage, Onix, que eram carros que estavam na frente, hoje eles nem aparecem no ranking dos mais vendidos. Isso por conta também da falta de semicondutores? Na verdade é por conta disso. Aí as montadoras acabam privilegiando produzir os carros mais caros, que têm ali os mesmos componentes, e os nossos compactos acabaram saindo um pouco do ranking dos mais vendidos. Você tem esse ranqueamento pra gente? Tem, olha, no mês aqui de agosto, né, que foi um mês bem cheio, sem feriados e tudo, a Fiat Strada, o modelo mais vendido no mercado brasileiro, foram 8.046 unidades. O segundo, outro Fiat Argo, 7.327 unidades. O terceiro, outro Fiat Mobi, com 6.208 unidades. O quarto foi o Hyundai HB20, ele ficou com 6.136 unidades. Então, esse é o ranking aí que mudou muito em relação ao que a gente via aí há anos atrás, né? E continua faltando carro zero no mercado, Marcão? Continua, Alex. Tem carros que a gente tem em fila de espera aí de 6 meses, 8 meses. Tem montadora que ela nem está fechando mais pedido para alguns carros para entregar esse ano, porque ela diz, esse ano eu não tenho como produzir esse volume. Por exemplo, a Toyota Corolla não tem como você pedir mais, mas o Corolla Cross, que é mais caro, e eles estão vendendo bem o Corolla Cross, você consegue pedir esperando um pouquinho para chegar. Bom, então a gente pode ver aí no mercado dois grandes gatilhos para o crescimento do mercado de seminovos e usados. Primeiro, a pandemia, que esse cara que não tinha interesse em ter o seu automóvel, usava ou transporte público, ou mesmo os transportes por aplicativos, ele resolveu comprar um carro de entrada para ele, né, para ter a mobilidade com isolamento social. E outro, então, a falta de carro zero. Tanto é que, por exemplo, o Fiat Mobi, ele não aparecia entre os mais vendidos. E ele está entre os 5 mais vendidos. É um dos carros mais baratos do mercado, né? Olha que incrível. E a gente pode esperar, então, Marcão, que esse crescimento tão grande que teve nesses últimos 18 meses do seminovo e usado é uma tendência ou é pontual mais por causa da Covid-19? É pontual por conta da Covid, mas a gente está percebendo o seguinte, nesses carros aí mais usados, quem vai vender está conseguindo vender em média só 4% abaixo da tabela. Quanto mais novo é o carro, mais perto da tabela a pessoa consegue vender o carro. Impressionante, né? Nos carros, por exemplo, mais novos ali de 2018 a 2021, a fabricação, o preço médio de venda é 2% abaixo da FIPE. É muito próximo da tabela, isso nunca aconteceu antes. E o que a gente pode esperar, então, ano que vem? Vamos dizer que a gente tem uma retomada do mercado, que voltem os semicondutores, ou seja, que a gente não tenha mais esse gargalo da indústria com falta de peças e que também que a pandemia deu uma recuada. A gente pode esperar um avanço da indústria automotiva? Tem 2 caminhos aí que é bem interessante a gente analisar. Primeiro, essa questão da falta de peças. As montadoras estão preferindo produzir carros mais caros, com mais tecnologia e ticket mais alto. E esses carros aí, os compactos que a gente vê, Onix, por exemplo, o Sandero, os carros pequenos, eles devem perder mais espaço e a gente deve ter cada vez mais SUV. Há quem diga que isso não vai mudar. As montadoras querem o ticket mais alto e elas vão continuar produzindo. E tem gente que diz que vai normalizar, porque o mercado brasileiro não é um mercado onde as pessoas compram um carro com ticket muito alto. A maioria ainda compra o carro compacto.
Então, tem gente que diz que vai voltar ao normal, mas isso só no final do ano que vem, por conta dessa falta de peças. Uma loucura. E a gente viu muito reflexo disso, que você fala da ponta da pirâmide, com o fechamento da fábrica da Ford, que só importa agora, e carros lá em cima mesmo, carro do mercado premium, fechamento da fábrica de Iracemápolis, agora a Mercedes também só importa carros, a Audi parou a construção da sua fábrica, do seu parque fabril, também no Paraná, também só importando carros. Exato. A gente espera que essa tendência, aliás, na verdade, a gente espera que isso não seja uma tendência e que esses incentivos do governo, que acreditar realmente no nosso país, a credibilidade, o risco Brasil diminua, para a gente poder ter novamente carros sendo fabricados aqui, né, Marcão? Depende de uma série de fatores, as reformas, mas a recuperação da economia. É que, no momento, a economia está se recuperando mais rápido do que o mercado consegue entregar carros. Mas a partir do momento que isso vá tracionar, a gente espera que volte e a produção eleve de novo para atender a demanda. Por enquanto, está bem difícil. Valeu, Marcão. Super obrigado por ter você com a gente aqui nos estúdios da Panflix. Obrigado, Alex. Valeu.